Nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos estar vendo agora esse movimento, esse plano redentivo de Deus em ação, através da eleição de um povo, né? O povo de Israel. Mais do que a eleição de um povo, o Senhor faz para si um povo. O Senhor chama o babilônico, o caldeu, o idólatra Abraão, sela a aliança com ele, entra em aliança com ele, uma aliança que a gente chama aliança unilateral, porque é uma aliança onde não há, é unilateral e incondicional, não há uma condição, né? No momento que o Senhor entra em aliança com Abraão ali no Gênesis 12, vamos ler o texto, não tem ali uma condição. Gênesis 12, verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4: Partiu, pois, Abraão, conforme o Senhor lhe ordenara. Esse texto nos deixa muito claro o caráter incondicional dessa aliança. O caráter incondicional. Deus não pôs condições, não houve um estabelecimento de termos. Abraão não ponderou ao entrar em aliança. Não, com isso eu não concordo, com aquilo. Como era comum nos ritos de alianças da época, né? O Senhor, os povos faziam alianças, os patriarcas, os líderes tribais, eles faziam as suas alianças. Mas eram alianças de comum acordo, os termos eram estabelecidos entre eles. No caso, o Senhor, quando chama Abraão, os termos são estabelecidos pelo Senhor. Não tem, não tem a condição de Abraão. Então nós temos aqui, a linguagem de Gênesis 12 reflete a transição da história universal de Gênesis 1 a 11 para a história da salvação. Importante fazer essa distinção aqui. Até Gênesis 11 nós vemos o tratamento da história universal, do povo criado, da criação de Deus. A partir de Gênesis 12, com movimentos aqui e acolá diferentes, mas a narrativa bíblica se concentra no povo de Deus. É lógico que nesse movimento da relação de Deus com o seu povo, você vê outros personagens na história, mas a história é a história de Deus sendo revelada através da história do povo de Deus. É a missão de Deus através do seu povo. Então, Gênesis 12 começa com a eleição do pai desse povo, né? O patriarca, né? Então, nós temos os paralelos. Em Abraão, o Senhor diz: te engrandecerei o nome, farei de você um grande povo, você será uma bênção. Inversamente proporcional, quem lembra a matemática, né? Inversamente quer dizer, enquanto um sobe, o outro desce. Inversamente proporcional, nós vemos a demonstração de insurgência, de insubordinação no evento do Gênesis 11. O nosso nome será famoso. É a ação do homem para proclamar a si mesmo. Então, como consequência, Deus dispersa os povos. Desçamos e confundamos a língua. Enquanto em Abraão o Senhor diz que ele fará o nome de Abraão grande, ele fará de Abraão um povo e Abraão será uma bênção. É interessante que, verso 2 do capítulo 12, farei, te abençoarei, te engrandecerei. Verso 3, abençoarei também os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. É muito interessante como o Egito prospera ao abrir as portas para o povo de Deus. O Senhor, para gerar o seu povo, ele abençoou o Egito.
Nós vemos ali abençoando o povo de Deus e sendo abençoado. E a maldição pronunciada sobre a desobediência e aspiração arrogante encontra seu contrário na promessa. Todas as famílias serão benditas. Aquilo que acontece no Gênesis 11, de dispersar o povo e confundi-los de maneira que eles não se unam mais, não desenvolvam seus propósitos enganosos no coração, agora tem uma promessa de bênção a todas as famílias. Então disse Deus a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O grande tema de Gênesis 12 a 50, ou seja, nós temos um grande tema, que é do Gênesis 1 a 11, que é a criação, né, que é chamado por alguns estudiosos de os primórdios. Nós vemos o começo da criação e o começo do povo, e começo do pecado, o começo do plano de redenção, os começos. E de 12 a 50 nós vemos o desenvolvimento e consolidação de uma nação para Deus. O grande tema de Gênesis 12 a 50 é esclarecido logo no início, sendo a promessa de bênção para todas as nações através da semente de Abraão. O chamamento de Abraão forma o pano de fundo para a história de Israel. Nós vamos ouvir falar de Abraão a partir desse ponto todo o tempo. Todo o tempo, né? Jesus discutindo, ele fala de Abraão. Enfim, toda a escritura, o chamamento de Abraão vira o pano de fundo para toda a história da redenção. A eleição de Abraão não teve como alvo exclusivo a bênção dele próprio. Abraão, além de receptor, teria o papel de mediador no plano salvífico de Deus para todas as famílias da terra. Então nós vemos aqui, chamado de Abraão, propósito de ser instrumento de alcance para todas as nações, mediador do plano salvífico de Deus no mundo e um canal, não um depósito das bênçãos de Deus. Canal. Eu sempre falo isso com alguns, né, que eu tenho conversas. Ser próspero segundo Deus quantos são abençoados através da sua vida, através daquilo que Deus está te oferecendo. A prosperidade à luz de Deus não tem a ver com a quantidade do que você acumula, tem a ver com a facilidade e a abundância com que você compartilha. Repetindo, prosperidade aos olhos de Deus não tem a ver com a quantidade e o volume do que você acumula, mas com a facilidade e abundância com que você compartilha. Então, Abraão foi chamado para ser pai de nações, foi chamado para ser bênção para as nações, foi chamado para ser canal e não depósito. Pregando sobre missões na minha igreja, a missionária Edinalva, diretora do Betel Brasileiro em Niterói, ela, citando um autor que eu não me lembro, ela diz: a igreja brasileira, a igreja do Senhor Jesus na terra, em muito deixou de ser missionária para ser mercenária, deixou de ser um rio para ser um poço. Rio leva a vida, né? Uma alusão a Ezequiel 47, né? Das águas do templo, né? Por onde esse rio passa, tudo transforma, leva a vida, né? Poço não. Poço seca. Uma hora o poço seca. Poço tem como se tomar. Nós vemos na história do patriarca Isaac, o Egito tomando terras dele por causa do poço. Rio não. Rio vai embora. Vai levando vida, levando alimento, renovação por onde ele passa. Seguindo, a salvação e o serviço de Deus foram dirigidos para um povo escolhido, mas também esse povo teria um propósito maior como instrumento
no alcance das nações. Ainda que nós vemos na revelação bíblica, especialmente até Malaquias, Deus tratando com um povo, com uma nação, a todo tempo fica claro o objetivo de, através dessa nação, alcançar outros povos. Nunca foi uma bênção para ela mesma. Nunca foi o objetivo ela ser uma bênção para si mesma, né? A ideia do rio que corre e vai alcançando. E nós vamos verificar ao longo da revelação progressiva de Deus, tempo em tempo, alguns eventos que deixam claro isso. A gente vai chegar nesse ponto. Quando Deus escolheu Abraão, não abandonou as nações, mas o fez a favor delas. A eleição de Israel não era nenhum chamamento para superioridade, nem para o privilégio particular. A eleição de Israel recupera o seu sentido quando é compreendida em referência ao futuro, a sua finalidade, a redenção dos povos. A distorção se manifesta quando é compreendida somente em referência ao passado, em termos de privilégio ou em honra, ao invés de responsabilidade e peso. Esse talvez seja o grande erro que provoca o semitismo, né? Essa questão étnica é muito presente no povo judeu. Eles se veem como privilegiados, como superiores, e não se veem como um instrumento de Deus para o mundo, né? Eles se veem como depósito da bênção, não como canal de bênção, né? E isso é um grande equívoco. E em muita medida a igreja reproduz isso. Ela se vê às vezes como uma depositária, como um depósito da fé, e não como um canal que leva essa fé e essas bênçãos de Deus para o mundo. O chamado para o serviço sacerdotal. Então, chamado para o serviço. Nós agora estamos aqui no Êxodo. Estamos aqui no Êxodo 19 do 5 ao 6. Vamos ler esse texto, Êxodo 19, do 5 ao 6, que nos diz o texto sagrado. Sempre foi o propósito do Senhor ter uma nação de sacerdotes. 19, do 5 ao 6. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdote e nação santa. Essas são as palavras que falará aos israelitas. Então, o Senhor escolheu para si um povo, que esse povo seria luz para as nações, uma nação de sacerdote, reino de sacerdote. Não seria somente um sacerdote. A ideia de um sacerdote que a gente vê desenvolvida mais à frente é pela falha de Israel em cumprir o seu propósito inicial. O chamado para o serviço sacerdotal em Êxodo 19 diz respeito, tesouro especial, de respeito ao chamado, a particularidade do chamado. Então foi chamado entre outros povos. Nós fomos chamados, né? Tem um hino o louvor do grupo Logos, que diz, né? Quando ele pescadores de homens, que vai dizer que o Senhor o chama entre parentes, entre os amigos, entre os entes mais queridos, entre os amigos, o Senhor chama. O Senhor nos chama de entre os nossos amigos, de entre os nossos familiares. Então, nesse sentido, é um tesouro especial, particular. Mas para ser reino de sacerdote, representantes do reino de Deus, papel de mediação em relação às nações. Não é o que Pedro diz na sua carta lá na frente, né? Pedro vai dizer, vós sois raça eleita, sacerdócio real, para que por vosso intermédio, como que por vosso intermédio, Deus exortasse o mundo ao arrependimento. Deixa eu chegar nesse texto, que é para a gente poder reproduzir na íntegra, né? Como costumamos dizer, para não ficar só nas minhas palavras. Então, tesouro especial pela escolha, reino de sacerdote para mediação, nação santa.
para pertencer exclusivamente ao Senhor. A ideia de santo, né, como a gente bem sabe, está associado a ser escolhido, a pertencimento, a separado para um propósito. Não tem a ver com não cometer erros. Então tá aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, pertence inteiramente ao Senhor, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa ideia de pertencimento para um propósito específico, de nação de sacerdote, de nação santa, de propriedade exclusiva, é desenvolvida no Êxodo, desenvolvida através de Pedro na sua primeira carta, mas a gente vê Paulo fazer eco a esse pertencimento. Ele fala em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus, por vosso intermédio, exortasse o mundo, vos reconciliem-se com Deus. Então nós fomos escolhidos sim, separados sim, somos propriedade sim, pertencentes inteiramente a Ele, mas com o propósito do serviço. Serviço. Somos ministro de uma nova aliança. Como o povo de Israel era ministro, era luz para as nações, nós devemos ser luz para os homens. Então a eleição implica serviço. Chamado de Israel implica serviço na horizontal. Não significa superioridade nem rejeição às nações. A finalidade sempre foi a redenção dos povos. Um privilégio, mas uma responsabilidade. E nunca significou favoritismo. Ainda falando sobre a eleição em serviço, assim como os sacerdotes deviam representar a Deus e mediar sua palavra às nações, de mesma forma como Israel como nação santa devia assumir dois relacionamentos. Primeiro com Deus, o seu rei, e o outro com as nações. Devia ser uma nação separada por todas as eras e em relação a todos os povos. Kevin Bradford, Winter e Hawthorne. Isso daí foi retirado desse livro aqui, e como me pediram da outra vez para falar, esse livro aqui, ó, que é uma coletânea de artigos missionários, é um livro lançado pela Vida Nova, do curso e é um livro guia que é dado para todo aquele que se matricula no curso Perspectivas, né? Muito interessante, muitos artigos, né, desse livro. E ele é o livro-texto do curso Perspectivas, né, que é fantástico o curso, uma ferramenta muito útil para a nossa ampliação da visão missionária. Seguindo, o testemunho de Israel para as nações seria a evidência da verdadeira separação. O sentido básico de santo para Deus. Israel teria um ministério de representante de Deus diante das nações, é o luz para as nações, né? Sua justiça em relação ao próximo e sua dependência de um só e único Deus serviria de modelo para as nações que a soberania do Deus Criador iria alcançar. Ao ver um povo que cumpria, guardava os mandamentos de Deus, que se relacionava de maneira sadia e justa, isso traria para si a sua admiração. Que povo é esse? Que povo é esse que vive de maneira diferente, que eles são justos, são íntegros, eles adoram um Deus que não vê, eles não vivem com medo da sua divindade, a sua relação é amorosa. Então, de toda forma de se relacionar com Deus e com o teu próximo, Israel seria visto como uma luz para as nações e essa luz apontaria para Deus. Essa é a mesma exortação para a igreja hoje. A igreja deve ser aquela que sinaliza, apontando Deus, apontando para Deus, apontando para a vida abundante em Jesus Cristo.
chamado para o serviço sacerdotal. Uma nação separada dentre todos os povos, para mediar a bênção do Senhor para todos os povos, atrair e testemunhar para as demais nações. Luz para nações, Isaías 42, 6. Né? É a chamada da centrífica, a missão centrífica de Israel, onde Israel seria o centro, da qual emanaria, através das suas ações, da sua vida, do seu bom proceder, um anúncio do Deus que salva, do Deus que redime, do Deus que restitui. Então nós temos Israel como centro, emanando luz para todas as nações e povos da terra. Seguindo, enquanto a eleição se expressa como um ato unilateral de Deus na escolha do povo, a aliança implica no compromisso bilateral entre os dois. A eleição é incondicional e unilateral. Deus faz um movimento em direção a Abrão então, e o elege. Mas a aliança implica em uma relação horizontal, não somente uma relação do Deus soberano. Então, enquanto Abraão, Israel é passivo na eleição, torna-se ativo na aliança, que é o dever de ser bênção para as nações. Um dever lhe é claramente imposto, a obediência a Deus. Vamos ler o texto de Gênesis 17. É impressionante como o tempo todo Deus pensou em toda a sua criação. Nunca foi só um povo. Nunca foi só um povo. A bênção sempre foi pretendida, sempre foi pensada pelo Senhor em alcançar todos. Visto que a aliança é consequência da eleição, cujo o propósito é o serviço às nações, deixa eu abrir aqui em Gênesis 17 para a gente ler referente ao slide anterior. Gênesis 17. 17, 7. 6 e 7. Eu te farei, Gênesis 17, verso 6. Eu te farei frutificar imensamente. De ti fareis nações, e reis procederão de ti. 17, 7. Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência, como aliança perpétua e em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Visto que a aliança é consequência da eleição, cujo propósito é o serviço às nações, necessariamente a aliança visa a redenção inclusiva e não exclusiva. A bênção de Deus é o mais abrangente possível na sua finalidade. A aliança de Deus com seu povo serve como luz para as nações. Então, não era exclusiva no sentido, Israel era propriedade exclusiva, povo adquirido, peculiar, no sentido de que o Senhor queria para si e não o dividiria. Na questão de pertencimento é exclusiva, mas era inclusiva no sentido de abrangência, alcançar a todos. Alcançava todos os povos, e a gente vai verificando ao longo do desenvolvimento, da progressão da revelação de Deus, os povos sendo inseridos. Quando Israel subordinava as implicações universais da aliança a dimensões étnicas, seu relacionamento com Yahvé se deteriorava. Assim, Israel se apegou a uma identidade exclusivista. Interessante que esse relacionamento de Israel com as nações sempre foi equivocado. Israel pensou se tratar sempre dele, nunca pensou se tratar de toda a criação, de todos os povos. Algumas considerações dessa porção. A eleição é o privilégio, mas a aliança é a responsabilidade. O privilégio é ser escolhido entre muitos, mas com a aliança, com esse privilégio, vem o peso, a responsabilidade de ser luz para as nações. E Israel e a igreja são luz para a nação, demonstrando virtudes e proclamação dessas virtudes, como eu li em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, como eu li em 1 Pedro capítulo 2, como nós lemos
em Gênesis, em Êxodo 19. A dimensão inclusiva do Evangelho nos incluir no serviço de Deus, no seu plano para o mundo todo. Então a gente termina aqui essa parte da redenção, do progresso da redenção, né? O plano de Deus em ação, nesse primeiro livro, nessa primeira parte, que lança os fundamentos, né? A base da missão do povo de Deus, né? E nos traz o propósito da missão de Deus e o papel do seu povo de levar a cabo essa missão. Então nós temos aqui a seguir algumas referências bibliográficas. Né? Temos aqui guia prático da missão integral, a Bíblia, né, que eu tenho usado, Perspectivas, o livro que eu mostrei, o Caminho Missionário de Deus, que é o livro que nós estamos estudando basicamente, que é alvo da nossa leitura, e a Missão do Povo de Deus, o qual nós vamos estar lendo um capítulo. Né? Vamos estar estudando capítulo 1 e capítulo 2. Tá bom, meus irmãos? Por fim, meus irmãos, ficam para nós, nesse primeiro tempo, nesse primeiro momento na primeira parte, primeiro livro da Bíblia, que não só lança os fundamentos teológicos, que não só nos mostra os primórdios da criação, a eleição do povo, o plano redentor de Deus, mas que nos clareia o aspecto amplo do plano redentivo do Senhor. Como o plano redentivo do Senhor, ele não pode ser reduzido a um elemento da criação, no caso, ele não pode ser restrito à redenção do homem, ele se aplica a toda a criação, e de maneira semelhante ele não pode ser restrito a um povo ou uma classe de povo, como por exemplo o povo de Israel eleito em Abraão. Mas tanto o plano de redenção ele é amplo no aspecto de toda a criação, como ele é abrangente a partir da eleição para alcançar todos os povos. Por isso que diz que haverá diante do trono do Cordeiro gente de todas as línguas, povos, raças e nações. Que Deus nos abençoe.